dia a todos. Iniciamos neste momento a segunda Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do Rio de Janeiro, organizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, ABAP Rio, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, ABEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBARJ, Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Rio de Janeiro, IABRJ, e Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio de Janeiro, SARG. Informamos que hoje há um posto de atendimento do CAU-RJ na entrada, oferecendo os mesmos serviços da sede, das 10 às 16 horas. Amanhã, o posto de atendimento funcionará no mesmo horário. Durante o intervalo do almoço, das 13 às 14 horas, haverá palestras sobre o CICAL e sobre a tabela de honorários numa das salas montadas logo aqui fora. Convido para compor a mesa de abertura o presidente do CAU-RJ, Jerônimo de Moraes Neto. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Haroldo Pinheiro. O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Sérgio Magalhães. O presidente da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, Jefferson Salazar. O vice-presidente executivo da ASBARJ, Aníbal Sabrosa, representando a presidente da ASBEA Nacional, Miriam Ado. A coordenadora da ABAP, Mônica Bahia. A representante da ABEA, Wanda Vilena. Registramos a presença das seguintes autoridades: Andréia Queiroz Rego, diretora adjunta de graduação da FAU-UFRJ. Hernani Alves, presidente da ANFEA, Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos. Passo a palavra ao presidente do CAU-RJ, Jerônimo de Moraes. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês aqui, nessa manhã de segunda-feira. Em especial, a presença do Haroldo, que veio de Brasília, e também de todos os presidentes e representantes das entidades de arquitetos e urbanistas, Sérgio Magalhães, Jefferson, a Wanda e a Mônica, e o Aníbal, representando aí as 5 entidades. E não é um simples protocolo. As entidades aqui no Rio trabalharam efetivamente na construção de todo o temário da nossa conferência, através do colegiado de entidades de arquitetos e urbanistas. Então, foram várias reuniões dedicadas a isso. Registro aqui a presença do Givaldo, presidente do CAU da Bahia, sentadinho ali na terceira fila, quarta fila. E também, evidentemente, as próprias comissões do CAU ajudaram nessa elaboração. Agradeço, então, a todos os colegas que contribuíram para essas formulações. Agradeço também aos funcionários do CAU, servidores e comissionados, que se empenharam e ainda se empenham pela infraestrutura, por todos os aspectos de divulgação. Em especial, quero agradecer a participação do colega Will Robson na Secretaria Executiva,
E também agradecer, não podia deixar de agradecer mais uma vez, a sessão que o Departamento do Rio de Janeiro, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, fez da sua própria sede, do seu auditório, do salão, para que a gente pudesse realizar aqui esse evento. Essa sessão sem ônus para o CAL, porque não que não pudéssemos pagar, mas como queríamos fazer aqui, foi uma decisão conjunta com as entidades, para evitar, então, uma licitação, a única solução foi essa sessão não onerosa do espaço do IAB, que é um espaço tradicional dos arquitetos, todos conhecem o endereço, e já temos uma tradição aqui de realização de eventos. Então, vai aí mais uma vez o nosso agradecimento. O tema que foi formulado com o apoio, então, de todas essas entidades e comissões, também teve a contribuição avulsa de colegas que chamávamos para discutir, inclusive o Sérgio e o Jefferson também estiveram conosco, outros colegas de São Paulo e de Minas, como a Nádia Somec, de São Paulo, que virá depois, Maria Elisa Batista, de Minas Gerais, ou colegas do Rio, como a Dora Alcântara, a Sônia Lecoque e Margarete Pereira, muito contribuíram para que a gente chegasse, enfim, a essa síntese que nós denominamos a cidade e a urgência do projeto. Então, entendemos que esses dois, quer dizer, a questão do lugar e a questão do projeto são as questões fundamentais para a nossa profissão discutir hoje. Sobretudo a questão do projeto, aí ampliando para todos os planos, estudos e projetos, em todas as suas categorias e fases, né? Os estudos preliminares, estudos de viabilidade, estudos técnicos, planos diretores, planos setoriais, projetos anteprojetos, projetos executivos, projetos básicos, todo o nosso trabalho intelectual, todo o nosso trabalho denominado trabalho consultivo, que tem sido muito desvalorizado ao longo dos anos, e chegando ao ponto de um colapso hoje, de um colapso de viabilidade de trabalho para todos nós. Muitos de nós não trabalhamos diretamente na elaboração de planos e projetos, mas estamos sempre envolvidos com isso, seja na execução de obras, na elaboração de orçamentos, na análise de projetos na prefeitura. Estamos sempre envolvidos com um projeto, seja elaborando os projetos, seja executando os projetos, seja analisando os projetos. Então, entendemos que a nossa profissão necessariamente trabalha nesse eixo. E a partir da valorização dessa atividade é que nós poderemos efetivamente valorizar a profissão. E o sentido de valorização da profissão não deve ser entendido como um sentido corporativo de defesa dos arquitetos, porque essa não é a função do Conselho. É a função de outras associações, como os sindicatos, o próprio IAB, que desempenham muito bem esse papel. Cabe ao Conselho defender a profissão, não o profissional, para que a sociedade tenha um melhor serviço. Ora, a sociedade não poderá ter um serviço melhor sem os projetos, sem o planejamento. Esse é o nosso método. É possível construir de outra forma? E tanto se constrói no Brasil dessa forma. Assodada, desorganizada, sem precisão. Aí as nossas obras públicas param porque precisam de ser discutidos aditivos, porque não tem projeto completo, porque não tem precisão no orçamento, porque não houve um planejamento. Então, a obra pública tem que parar. As obras privadas também trabalham sem projetos ou com projetos sumários. E também sofrem desse problema, muito comum. Quer dizer, então, desde a escala urbana, nos falta projeto, até a reforma da cozinha. O proprietário contrata o empreiteiro e vai começando a fazer. Quantos de nós somos chamados para socorrer um cliente que começou uma obra e se desesperou em 15 dias porque não tinha projeto? Então, a nossa sociedade não compreendeu, ou nós não soubemos informar
da nossa metodologia, do nosso planejamento. Então, essa discussão é que a gente traz hoje, a cidade e a urgência do projeto. Ora, a cidade talvez tenha sido a maior invenção da civilização. A cidade como lugar de urbanidade, lugar de solidariedade, de acolhimento e de proteção, incluindo aí todos os seus aspectos de habitação, de mobilidade urbana. Quer dizer, então, é a cidade que nós construímos, nós arquitetos. Ela precisa do projeto, em todas as suas escalas. Tanto planos diretores, planos estratégicos para a região metropolitana, quanto planos também e projetos de urbanização para a paisagem, a memória, projetos de edificações e até projetos de interiores. Quantos de nós não trabalhamos com arquitetura de interior, com reforma de ambientes já construídos em edificações? No Rio de Janeiro é muito comum essa atividade, muito importante. Reforma de um auditório, reforma de uma cozinha, reforma de um hospital, arquitetura de interior. Também teremos mesas para todos esses temas. Então, a ideia é discutir planos e projetos em todas essas escalas, seja da região metropolitana até a reforma do lavabo, né? Então, tudo isso são trabalhos que poderão render muito mais com o projeto completo, com o planejamento. É esse o tema de como informar a sociedade dessa alavanca de trabalho. E também não posso deixar de citar que esse evento, a Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do Rio de Janeiro, também faz parte de um evento preparatório para um grande evento que vamos realizar no Rio de Janeiro em 2020, que é o Congresso Internacional de Arquitetos, né, organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, que é a representação brasileira dentro da União Internacional de Arquitetos, a UIA. Então, esse congresso vai ser realizado no Rio de Janeiro em 2020. A proposta do IAB, o Sérgio poderá falar alguma coisa a respeito, não é só fazer um evento daqui a 4 anos, mas fazer eventos intermediários que a gente possa já ir se preparando para esse debate com os colegas do mundo todo que virão aqui, para que a gente possa conhecer melhor os trabalhos deles e eles o nosso. Bom, eu encerro aqui essa manifestação de improviso, agradecendo mais uma vez a presença de todos e dando seguimento aí na verdade, sou eu que vou ordenar agora aqui, né? Não é? Então, vou passar a palavra aqui para o Haroldo, nosso presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Obrigado. Obrigado, Jerônimo. Bom dia aos colegas, arquitetos, professores, estudantes, companheiros que conduzem a profissão no Brasil. Cumprimento também os amigos da mesa aqui, os dirigentes das entidades, colega Pedro da Luz, que, como o Jerônimo disse, nos cedeu esse espaço, né, para a realização dessa conferência. O Jerônimo, na sua introdução, já circundou, né, o assunto em discussão, né, e com a propriedade característica, né, das falas do Jerônimo. E, enquanto você falava, Jerônimo, eu pensava aqui, né, como um subtítulo, né, para essa conferência, para os assuntos principais de discussão dessa conferência, né, que projetar é preciso. RDC e contratação integrada não é preciso, né, no sentido da precisão, no sentido do poema, né, musicado posteriormente, né. A defesa do projeto, a defesa da nossa atividade, né, em resposta ao investimento que a sociedade fez na nossa profissão, é fundamental e precisa ser melhor compreendida pela administração pública do país nas 3 esferas. E
nas organizações, né, nas instituições que vivem, né, a partir dos recursos que a sociedade compulsoriamente neles ou nelas investem, né. Eu sei que essa reunião é muito mais para ouvir os colegas, né, como nós fazemos também a cada 3 anos uma conferência nacional, buscando ouvir a corporação, né, ouvir os arquitetos sobre a profissão e a sociedade, né, assim, para que possamos nortear melhor o nosso trabalho no Conselho, um Conselho que está ainda em formação, né, em fase de estruturação, e que precisa exatamente dessas discussões com a profundidade com que sempre são feitas aqui no Rio de Janeiro, para que possamos ir ajustando, não é, a precisão da nossa navegagem, né, rumo à construção de um conselho que efetivamente entenda bem a profissão, defenda a profissão nos seus melhores princípios e para melhor servir a sociedade. Então, como nós estamos aqui mais para ouvir e participar como arquitetos, né, eu, particularmente, sempre vivi do projeto, né, do desenho, né, e da execução de obras, né. Naturalmente, tenho as minhas opiniões também como arquiteto, né, e gostaria de participar e dar uma ou outra contribuição aqui ou ali, né, mas mais escutar o coletivo da profissão. Agora, nessa oportunidade, Jerônimo, eu vou pedir licença para fazer um comercial. Posso? Hoje estão sendo abertas as inscrições para o concurso para a sede do CAU Brasil e do Instituto de Arquitetos do Brasil do Distrito Federal, em Brasília, naturalmente, né, num terreno que o IAB-DF tem há muitos anos, e agora vamos realizar esse sonho nosso, né, dos arquitetos de Brasília, associado a essa intenção dos arquitetos brasileiros de ter uma casa definitiva, né, em Brasília, né, uma casa construída para tal. Definitivo nunca é, né, mas construída para tal, em Brasília. Nós lançamos esse concurso na quinta-feira passada, já foi divulgado, publicado na quinta-feira passada, e hoje se abrem as inscrições e gostaríamos muito de ouvir os colegas, né, ler o que os colegas têm a desenhar sobre o que deve ser esse espaço, né, como ele deve ser, a dignidade que deve ter, mas sem exuberâncias desnecessárias, enfim. Nós, particularmente aqui o Sérgio, Jefferson, a Miriam Ador, a Nina Weissman, a Andréa Vilela, né? Enfim, os colegas que constituímos, né, o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do CAU Brasil, sempre temos ido ao Congresso Nacional, ao governo em geral, para discutir como devem ser contratados os projetos e as obras. Então, é a oportunidade que nós temos, né, de demonstrar como deve ser feito, né? Obter o projeto completo por critério de qualidade, o projeto de arquitetura e complementares todo escolhido em concurso, né, por critério de qualidade, e a execução da obra com o projeto completo, dando ao construtor a oportunidade dele fazer o que ele sabe fazer, que é construir. Nós projetamos, eles constroem, né? E, para mim, particularmente, e eu vou dividir isso aqui com os colegas, né, há uma alegria maior e uma emoção maior ainda, né, na realização desse concurso, porque eu entrei nessa luta, à época, pela organização da profissão e no rumo da construção do nosso conselho profissional, um conselho único, independente, em 1997, como presidente do IAB do Distrito Federal. Temos uma sede provisória lá nesse terreno. E agora eu estou aqui no rumo de, daqui a um ano e pouco, encerrar essa minha militância, pelo menos na linha de frente, assim, né, como presidente do CAU Brasil, com essa oportunidade raríssima, né, de construir um edifício que vai representar, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, onde eu tive essa honrosa oportunidade de presidir a instituição local, o departamento local, e
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, entidade que eu tive a honra de ser o primeiro presidente e que daqui a poucos meses vou deixar, espero que já com a obra bastante adiantada. Então, naturalmente, uma emoção muito grande para mim, quer dizer, fecha um ciclo da minha vida, né, de dedicação a essas discussões em benefício, né, da profissão e da sociedade, e fazendo o que a gente sabe fazer, né, o projeto, a obra. Né. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade do comercial, né, e bom trabalho para nós todos, né, nesses dias aqui no Rio de Janeiro. Passar a palavra agora para o presidente da Federação Nacional de Arquitetos, Jefferson Salazar. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Jerônimo. Obrigado pelo convite. Né? Cumprimento aqui a mesa, no nome do Jerônimo, né? Todos os colegas aqui presentes, meu amigo Haroldo. Eu quero iniciar parabenizando o CAU, né, pela realização da conferência. Não apenas pela realização da conferência, Jerônimo, mas a forma como a conferência foi organizada, né, com a participação das entidades do Colégio de Entidades do Estado do Rio de Janeiro. É importante fazer essa referência, porque nem todos os estados instalaram o colegiado de entidades, que está previsto em lei. Né? E eu tive a oportunidade de, num evento na semana passada, eu vou até me reservar ao direito de não falar o Estado, né, onde não tem conselho de entidades. Né? E no mesmo dia tinha um evento de entidade e um evento do CAU, coisa que a gente sempre busca evitar. Né? E o que eu tenho dito é que nesse aspecto, a falta de instalação do CEAL por parte de alguns presidentes, né, joga claramente na divisão, porque quem não une, divide, lamentavelmente. Bom, mas é importante aqui nós voltarmos ao tema, né, que é o projeto, né, a cidade e o projeto. Né? E, nesse aspecto, eu gostaria de ressaltar, né, que é o trabalho que vem sendo realizado, né, pelo CAU-BR, junto com, e aí, no caso, com as entidades, os conselheiros do CAU-BR, né, quando estruturou uma comissão para discutir a questão do projeto, né, não do projeto, mas principalmente do projeto, mas as atribuições profissionais com o Conselho de Engenharia. E nós temos uma comissão mista, né, o CAU tem uma comissão, o CONFEA tem outra comissão, e temos discutido ao longo dos últimos 7 meses a questão das atribuições profissionais de arquitetos e urbanistas e engenheiros, né, onde temos aí uma quantidade imensa de atividades que se sobrepõem. Né. Avançamos, acho que avançamos alguma coisa, não aquilo que gostaríamos que pudéssemos ter avançado, né, até o presente momento, mas acredito que avançamos alguma coisa. E tivemos agora, há coisa de 2 meses atrás, né, um empurrão para que essa... há 2 meses, não, um pouco mais, né, para que essa discussão ela chegue a um final, né, que foi uma manifestação do Ministério Público do Estado de Goiás, né, que, numa ação, busca fazer com que o CAU e o CONFEA cheguem a uma definição. Por que eu acho que essa movimentação do Ministério Público foi importante? Porque deu um prazo para que nós chegássemos a essa definição. Deu um prazo e nós temos que cumprir esse prazo, porque se não cumprirmos, quem vai decidir o que é atribuição de quem não serão nem engenheiros nem arquitetos,
mas aqueles que não têm nada a ver com o exercício da profissão, ou seja, juízes e advogados, né? E é exatamente isso que temos que trabalhar intensamente, né, para superarmos esses obstáculos e essas dúvidas, né, e acredito que a gente possa avançar nisso. O Ministério Público de São Paulo também já teve a manifestação no mesmo sentido, né, em ambos os casos, deixando claro que projeto de arquitetura é atividade exclusiva de arquitetos e urbanistas, né? Bom, nesse aspecto também, Jerônimo, nós temos uma série de outras questões relativas ao projeto, né, e à atividade dos arquitetos, como um conjunto de normas técnicas que estão em revisão, né, e através do Conselho de Arquitetura, que firmou um convênio com a ABNT, as entidades nacionais participam desse debate, né? A FNA tem participado com as demais entidades, temos uma assessoria especializada, inclusive, que nos ajudou muito a tratar da revisão das normas de projeto, porque se não estivéssemos presentes nessa comissão, certamente a norma não expressaria aquilo que os arquitetos entendem de projeto e cairíamos numa situação semelhante à norma de desempenho, que os arquitetos não participaram do processo de discussão e toda a responsabilidade colocada naquela norma praticamente cai no colo dos arquitetos. Foi um tiro que saiu pela culatra, que eu digo, que ao mesmo tempo que nos levou a uma quantidade, a uma responsabilidade muito maior, mas também reafirmou a importância do projeto de arquitetura e a importância do arquiteto no processo de elaboração e execução do projeto, né? Temos outras normas que estão entrando agora, que é a norma de acústica, uma norma de inspeção predial. Todas essas normas atingem, né, a atividade do arquiteto e urbanista, né? E um conjunto de outros regramentos que não estarão aqui em discussão, mas que, ao longo, né, da nossa vida profissional, a gente vai ter que atentar, e certamente o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados, terão a oportunidade de tratar e esclarecer para os arquitetos e urbanistas a função do arquiteto e a importância do projeto na construção e na produção da cidade. Eu desejo a todos aqui uma excelente conferência. Hoje à tarde eu me retiro, que vou exatamente para essa reunião da Comissão de Harmonização em Brasília, né? Mas espero que daqui dessa conferência saiam bons frutos, né, para o exercício da profissão. Obrigado. Passar a palavra agora para o representante da ASBEA, Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, Aníbal, pedindo para falar 3 minutos, porque temos várias mesas até 8 horas da noite. Bom dia a todos. Presidente Haroldo, obrigado por ter vindo de Brasília. Presidente Jerônimo, Sérgio e demais participantes da mesa. Senhores e senhoras, estamos aqui num dia muito importante para a nossa profissão, especificamente a associação que eu represento e que tenho o prazer de participar do nosso colégio, que é um colégio muito plural, apesar de ser todos ligados a uma profissão, mas é um grupo de pessoas que tem focos específicos e estarmos unidos sem dúvida, a grande vantagem para a gente melhorar a nossa profissão. Então, a ASBEA nasceu na década de 70 para buscar a internacionalização dos projetos, né, dos arquitetos que estavam buscando novos rumos, a arquitetura brasileira pujante, o mundo querendo contratar-nos, e nasceu em 70. Em 2000, nasceu a ASBEA do Rio, eu fui diretor, foi o Aníbal Coutinho, primeiro presidente. Nós estamos agora
na quinta diretoria de ASBEA Rio. E ela tem sido muito atuante, cada vez a associação crescendo mais. Hoje somos mais de 60 escritórios que representam em torno de 2.000 arquitetos fluminenses, não só cariocas, né? Então, nós somos focados em capacitação profissional, buscando que os nossos parceiros, nossos colaboradores tenham acesso ao que tem de melhor no mercado. Nós buscamos muito a indústria, a tecnologia, estar sempre integrado na busca do melhor produto, da melhor construtibilidade, do melhor material, e também focados no relacionamento institucional. Nós vivemos de aprovações da prefeitura, nós vivemos de aprovação do nosso próprio projeto com os nossos parceiros construtores. E é incrível que, no momento de hoje, a obra pública passa a não exigir um projeto completo de arquitetura, enquanto a iniciativa privada, as construtoras, fazem projetos minuciosos, detalhados. São os projetos mais bem detalhados dos escritórios, são feitos para a iniciativa privada. Então, é um exemplo para o público, o que vem do privado. Não tem desperdício no privado, por que tem desperdício no público? Então, a gente tem que lutar realmente pelo projeto completo, pela qualificação dos nossos profissionais e pela boa arquitetura que eu espero que possamos mostrar nos próximos anos. A gente teve agora uma leva de projetos internacionais, né, devido aos jogos internacionais que nós sediamos, e veio muita tecnologia, veio muita experiência. Vários arquitetos trabalharam e continuam trabalhando com escritórios estrangeiros. Então, essa mistura internacional ela tem que ser bem aproveitada pelo brasileiro, e a associação está buscando trabalhar com essa meta. 3 minutos. Obrigado, presidente. Passa a palavra agora para a representante da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, nossa colega Wanda. Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer o convite em nome da ABEA e cumprimentar todos os presentes aqui, à mesa e a todos. Eu queria dizer o que é a ABEA, né? Porque eu acho que muita gente não tem assim, muito conhecimento. Ela existe há 43 anos e cuida justamente da melhoria do ensino, né? Tem atuado muito ativamente junto ao MEC e a todos os seus órgãos específicos, e, nesse sentido, ela tem trabalhado desde a revisão das diretrizes curriculares, de todos os documentos que regem o ensino e que vão desembocar na boa formação do arquiteto urbanista, né? Recentemente, a ABEA tem se aproximado também de entidades que cuidam do ensino, entidades internacionais, e, com isso, tem consolidado a sua representação no panorama internacional, né? Na comissão de ensino da UiA também. Enfim, tem uma atuação bastante forte nesse sentido. E tem participado do CEAL também ativamente, né, aqui no Rio e no CEAL Nacional. E, enfim, estamos aqui para participar e desejar a todos um ótimo evento, que saiam daqui muitos frutos para a nossa profissão. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu também gostaria de agradecer o convite para estar aqui nessa mesa. Eu, na verdade, estou fazendo uma tripla função de representar a Nina Weissman, que é nossa presidente da ABAP Nacional, também como coordenadora do CEAL, que é o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, e, finalmente, coordenadora da ABAP Núcleo Rio. Gostaria também de parabenizar o CAL
por esse processo de planejamento dessa conferência, que, como o Jefferson mencionou, foi muito participativo, congregando as contribuições de várias das entidades. E também dizer que esse ano é um ano importante para a BAP, porque a BAP Nacional completa 40 anos e a BAP Rio completa 15 anos. Ela foi fundada por Márcia Nogueira Batista e Eduardo Barra em 2001. E eu tive o prazer de acompanhar e fazer parte dessa construção desde 2005, como membro da diretoria. E, durante essa trajetória, a BAP se pautou pela proteção, da tentativa de proteção e valorização da paisagem nas nossas cidades, nas cidades brasileiras, e também por uma busca de tentar preencher um pouco a lacuna da formação profissional do arquiteto paisagista no Brasil. Eu gostaria de fazer também um pequeno comercial aqui da BAP. Por favor, Gustavo. Eu vou passar para vocês algumas imagens, né, que mostram um pouco do trabalho da BAP durante esse tempo, desses 15 anos. Vou focar no Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui, enfim. A BAP ela tem se pautado por promover diversos eventos e cursos, enfim, seminários. Também participou tem promovido diversas sessões técnicas com arquitetos paisagistas de renome no Rio de Janeiro, e também sobre temas importantes como a paisagem cultural. Nesse sentido, a participação abnegada dos membros da BAP, a gente conta aqui com a presença também da Andréia, Eduardo Barra e Vera Tangre, não puderam estar presentes agora na parte da manhã, e, infelizmente, como não sei se todos sabem, a Márcia Nogueira Batista teve um problema de saúde e não pode estar mais conosco. Nós então, tivemos já alguns momentos de construção conjunta, isso é uma satisfação, uma emoção para mim falar sobre isso, mostrar um pouco do que tem sido feito pela BAP. E, principalmente, agora, né, desde 2010, a BAP também vem promovendo a publicação de livros. Em 2010, foi lançada a Arquitetura Paisagística Contemporânea no Brasil, e hoje, no final do dia, a gente terá o lançamento desse novo livro, A Vegetação Nativa, no Planejamento e no Projeto Paisagístico. Eu gostaria de convidar a todos que tenham interesse nesse tema, interesse na arquitetura paisagística e tudo, porque na parte da tarde de amanhã nós teremos uma mesa de debates, e que a gente pode falar mais sobre a atuação da BAP e convidar a todos para participar. Muito obrigada. Sérgio Magalhães, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Obrigado, Jerônimo. Bom dia a todos, prezados amigos, colegas. Cumprimento a mesa, especialmente ao presidente Jerônimo e a todos que organizaram esta segunda conferência. Já tive a oportunidade de manifestar pessoalmente, mas quero registrar a satisfação que tenho de ver essa conferência com a abrangência de temas que se coloca. Acho que é muito importante para todos nós essa reflexão organizada, bem feita, como o CAU está promovendo, o CAU-RJ está promovendo. O tema também me parece extremamente oportuno, e eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque eu sou um cara disciplinado, recebi essa incumbência, e quero comentar com vocês sobre esse tema da cidade brasileira do século XXI, e que é o que se coloca para essa segunda conferência, dizendo que, se nós chegamos hoje com uma cidade com muitas virtudes e muitas dificuldades, nós temos que reconhecer também que o Brasil foi capaz de construir um sistema urbano ao longo das últimas décadas, especialmente a partir de meados do século passado, que foi extremamente positiva, porque foi capaz de acolher
uma população com um crescimento explosivo e foi capaz de fazer com que as virtudes da cidade pudessem ser minimamente compartilhadas por uma população que passou, de quando o tempo que eu nasci, de 12 milhões de pessoas morando em cidades no Brasil, para um número hoje de 180 milhões de pessoas. E isso se deu, não foi com a transferência da população do campo para a cidade, mas foi, sobretudo, pelas possibilidades que a cidade oferecia. Diminuição da natalidade, da mortalidade infantil, aumento da expectativa de vida, melhores condições de trabalho, de educação, etc. Então, a cidade que nós herdamos, se teve todas essas virtudes, tem também um passivo socioambiental importante. Metade das nossas cidades não tem esgoto adequado, nós temos uma desigualdade social intraurbana enorme, gigantesca, que precisamos reduzir exponencialmente nestas próximas gerações. Então, chegamos ao nosso momento em que o desafio que se coloca, e isso eu queria trazer a vocês, é emoldurado por uma boa notícia. Eu diria uma boa notícia que nós temos pela frente. Principalmente para a geração jovem, para a geração que está hoje entrando na vida profissional. E que nesses próximos 20, 25 anos, as cidades brasileiras construirão, a mais do que tem hoje, algo como 50% do volume construído. Nunca antes, na história deste país, se construiu tanto em uma geração como se construirá nesta geração. Repito, nós vamos construir em 20, 25 anos metade do que construímos ao longo de toda a história. Isso é uma enorme responsabilidade, é um enorme desafio, sobretudo se nós considerarmos que o Brasil, dos últimos décadas para cá, desestruturou completamente os incipientes sistemas de planejamento urbano e territorial. O Brasil abandonou o planejamento do país, sob o ponto de vista espacial, abandonou nas escalas nacional, estaduais, regionais e municipais. É rara a prefeitura que tem um sistema mínimo de planejamento e tenha informações precisas sobre a sua própria cidade. E, enquanto isso, se constrói abundantemente do jeito que é possível pela população que tem a necessidade de morar, de estar inserida na vida urbana. Nós vamos ter que reverter esse quadro se quisermos enfrentar esta nova situação de expansão muito importante do sistema urbano, com alguma qualidade e reduzindo a desigualdade intraurbana. Eu acho que a questão da redução da desigualdade é crucial, para a qual não há outra solução se não houver uma ampla participação de todos através de estudos de planejamento que sejam consistentes, permanentes, com quadros técnicos qualificados e à margem da variação que o embate político partidário possa considerar. Então, tem algumas imagens que reforçam isso que eu estou falando. Como é que passa? Tá, então, vamos lá, então. Bom, isso reitero o que disse, né? Bom, este quadro, a parte de baixo ali, aquele amarelinho, é o que o Brasil tinha nessa data em termos de domicílios urbanos, mais ou menos 2 milhões. O vermelho é o que o Brasil construiu até 2015, 60 milhões de domicílios urbanos.
Passamos de 2 para 60 milhões. E nessa geração construiremos mais 30 milhões. Nós vamos construir mais ou menos 1,5 milhão a 1,8 milhão novos domicílios por ano. Com mais os equipamentos, os serviços, as infraestruturas que são correlacionadas a essa questão. Mas nós vamos construir de que modo? Se continuarmos no modelo atual, este modelo dos últimos 40, 50 anos, nós vamos construir do jeito que as famílias pobres conseguem construir, que é poupando dia a dia um tijolinho, um pouquinho de cimento e construindo na irregularidade, que é o universo que reconhecemos nas nossas cidades. Isso porque, nesses 60 milhões de domicílios que o Brasil construiu, só 1 em cada 5, só 1, portanto 12 milhões dos 60 milhões, é que foi construído com algum tipo de financiamento, que foi construído pelos governos, todos os governos somados, pelo BNH, ao longo dos 20 anos dele, pelo Minha Casa Minha Vida, por todos os financiamentos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos bancos privados, tudo somado, deu 1/5 do que a família brasileira produziu em termos de domicílios urbanos. E ela construiu desse modo. E se ela construiu assim ao longo de 2, 3 gerações, ou até às vezes um pouco menos, ela conseguiu construir casas nas nossas áreas irregulares, na expansão da cidade, nas favelas, de um modo precário, mas que ao longo do tempo adquire uma certa qualidade construtiva. No entanto, o que é próprio da coletividade, que é a infraestrutura e os serviços públicos, estes não são colocados à disposição dessa imensa maioria de famílias que construíram suas casas na cidade brasileira. Outro aspecto importante a considerar é que a cidade expandiu muito mais do que precisava. Esse gráfico mostra que até 1960 ela aumentava a densidade populacional e, a partir de então, com o rodoviarismo, ela perdeu densidade, expandindo cada vez mais, com menos gente por quilômetro quadrado. Se esse modelo persistir, a possibilidade de nós universalizarmos os serviços públicos fica muito remota. Cada vez mais distante vai ser a chance de nós atendermos ao conjunto da sociedade com serviços adequados. Portanto, nós temos, ao mesmo tempo que dar uma resposta adequada para a produção habitacional, onde a família passe a ser central, e não os negócios entre governo e empreiteira, isto é, o financiamento tem que ser de domínio da família. Em segundo lugar, a cidade tem que mudar o modelo de ocupação do território, que hoje é predador, expansionista e não leva à possibilidade de universalizar os serviços públicos. Isso se diz porque, sem planejamento, sem o Estado assumir a sua função como organizador do território, fica extremamente remota essa possibilidade. Mas nós temos também que ter como consideração essencial que nós, ao construirmos a nossa cidade, nós temos que preservar a sua condição essencial, que é o lugar da interação, como comentou o colega Jerônimo, o lugar do encontro das pessoas. Temos que preservar para que nós não continuemos construindo cidades do isolamento, cidades que, ao invés de ter um espaço público onde as pessoas se encontrem, oferece a possibilidade, seja em condomínios fechados, seja em bairros isolados, seja em territórios dominados pela bandidagem armada, onde as pessoas não possam usufruir o benefício da vida coletiva na sua plenitude. Inclusive, com exemplares como este, na Praia de Copacabana, em que nós abstraímos o espaço público em benefício do automóvel segregado.
Mas, bom, pode voltar. Essa imagem eu acho bonita porque ela é típica de um espaço público onde diversas atividades se encontram de um modo bastante espontâneo. Bom, estou finalizando, o Jerônimo já disse que eu não posso falar mais, mas eu não posso deixar de dizer alguma coisa, porque eu botei no título que tinha esse paradoxo albertiano, agora eu vou interromper, vai ficar chato. Vocês todos sabem aqui, eu sei que todos vocês sabem que a autonomia entre projeto e obra é uma herança da Renascença. É a partir de Leon Battista Alberti, no século XV, começo do século XV, quando ele escreveu esses 10 livros sobre arquitetura, que isso ficou bastante claro para nós. Quando a perspectiva também é construída e passa a ser a antevisão do que se quer construir. Estou sendo muito esquemático, me desculpe os professores que estão aqui. Este é uma pintura de 1765, que eu achei espetacular. Ela... Volta. Não volta? Eu bati aqui, mas só de entusiasmo. Essa pintura, ela mostra aqui embaixo, ó, uma turma grande aí, onde está o rei Luís XVI, da França, e o arquiteto mostrando os planos, os projetos para construir o Panteão, antiga igreja de Santa Genoveva, Panteão de Paris, cuja maquete, na escala 1:1, é esta que está aí. Isto é, o rei queria saber como é que era o projeto e, não contente com os desenhos, ainda tinha a maquete em escala 1:1 para que não houvesse dúvida sobre o que se iria construir. Nós estamos num momento, como já se comentou antes, em que o projeto corre um processo de desestruturação, de degradação, e o elemento fulcral nisso se chama contratação integrada ERDC, que ao longo dos últimos anos tem sido cada vez mais absorvedor dos talentos de projeto em benefício das empreiteiras e dos negócios de governo. É preciso reconhecer que isso é a própria degradação não apenas da profissão, mas das possibilidades da cidade ser mais democrática. O paradoxo albertiano, então, eu diria isso. Projetar para construir é a regra universal. Aqui, porém, quanto mais se constrói, menos se projeta. Muito obrigado. Bom, o Sérgio nos surpreendeu com uma palestra aqui na mesa de abertura, que não estava planejada. Só 5 minutos. Ele tinha me falado antes, eu falei, não, você vai falar então, mas não era agora, Sérgio, era na outra. Mas falou e disse, né? Eu acho que o Sérgio corroborou muito fortemente o tema da nossa conferência, que é o projeto. A importância que nós teremos nos próximos anos de buscar espaço para que realmente isso aconteça. Bom, eu vou agradecer então a todos para podermos acelerar e avançar na primeira conferência, que vai ser agora com o professor Flávio Vilaça. A segunda, né? Porque já não é a primeira, que a primeira foi do Sérgio. A segunda conferência do professor Flávio. Eu vou pedir, agradecer a todos e formar a nova mesa. Obrigado.